alguns assuntos, eles são considerados tabu em várias culturas, povos e nações. Tabu é algo que não deve ser feito, falado, tocado, muitas vezes sem uma explicação lógica, racional, apenas porque dentro da cultura ou da tradição, assim determina. Porque toca em áreas sensíveis da vida humana, como por exemplo, o medo, a vergonha, poder, tradição, religião, família e outros exemplos que nós temos. O silêncio, então, acaba sendo uma forma de defesa, impedindo muitas vezes a cura, o aprendizado, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, o conhecimento da verdade, por causa do tabu. E sem sombra de dúvidas, irmãos e amigos, um dos maiores tabus que a humanidade tem está relacionado de fato com a morte. As pessoas, as famílias, muitas vezes têm dificuldade de lidar com esse assunto, por medo do desconhecido, por ser um dos maiores mistérios da existência humana, por gerar incertezas, provocar ansiedade, por trazer dor, sofrimento, pesar, por tocar em feridas, lembranças de momentos vividos com um ente querido, por negar a finitude da vida, pela cultura que valoriza a juventude, o progresso, as festas, e a morte contradiz tudo isso. Quando se fala sobre esse tema, se admite a fragilidade da vida e que não temos o controle total da nossa existência. Creio que o maior dilema ao enfrentar esse tema é justamente porque as pessoas não foram ensinadas, preparadas, orientadas para lidar com esse assunto. Eu convido você nessa noite a abrir o seu coração para aquilo que a palavra do Senhor nosso Deus tem a nos falar de forma muito clara e evidente. Acesse a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, do verso 16 ao 21, esse que será o texto da nossa reflexão nessa noite, que nos diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo
e não é rico para com Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, diante da Tua palavra que compartilhamos, pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito e que o Senhor possa, de forma personalizada, falar com cada um de nós. Me coloco na total dependência do Senhor para falar do Teu Evangelho aos meus irmãos. Assim oramos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. O tema que proponho para essa reflexão, até que ele venha, prepara-te para partir antes de partir. De forma muito pedagógica, de forma muito didática, Jesus Cristo, ele fala a respeito da insensatez de um homem que colocava toda a sua esperança nas riquezas. E Jesus, ele passa a desenvolver uma reflexão relacionada à transitoriedade da vida, lembrando que as pessoas, o ser humano, um dia ele vai morrer, se esquecendo que muitas vezes ao longo da trajetória da vida, parece que o amanhã é algo permanente, o amanhã é algo eterno, o amanhã é algo que não acaba. E por isso, até que Jesus venha, nós precisamos estar preparados para partir a qualquer momento. E diante disso eu quero compartilhar com vocês 3 tópicos. Antes de partir, reveja suas prioridades. Antes de partir, cuide de sua alma. E antes de partir, invista no que tem valor eterno. Antes de partir, reveja as suas prioridades. Prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar, é aquilo que tem importância, valor, é a ordem da ação, é o que merece toda a nossa dedicação antes das outras coisas. Urgência. O verso 16, 17 e 18 do texto que lemos diz: e lhes proferiu ainda esta parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Jesus, ele fala de algo excepcional. O sucesso profissional de um homem. O bem material que aquele homem, ao longo da sua vida, adquiriu. E que agora, diante do trabalho, ele iria colher com abundância. E aqui é algo importante a gente observar no Evangelho. Em nenhum momento, Jesus Cristo condenou a riqueza. Em nenhum momento, Jesus Cristo, ele condenou a prosperidade. Mas o que Jesus, ele enfatiza aqui, é a visão, é a preocupação exacerbada de um homem relacionada unicamente, exclusivamente às questões, aos bens materiais. A sua prioridade eram seus bens. Em nenhum momento aquele homem, ele lembrou de Deus,
em olhar toda a sua trajetória, especificamente esse momento de riqueza, de abundância, e agradecer a Deus por tamanha colheita. Em nenhum momento aquele homem olhou para os seus vizinhos. Será que a terra deles também produziu com abundância? Será que eles também foram prósperos como eu? Aquele homem, ele estava olhando unicamente para os seus próprios bens. É verdade. Existem pessoas que só priorizam o trabalho, a profissão, o dinheiro. Pessoas que priorizam o happy hour da vida e têm deixado Deus de lado. Olham para o espelho da vaidade, se orgulham de suas conquistas, de suas vitórias, de sua ascensão profissional, mas Deus fica de lado. Deus fica em segundo plano. A vida material está ok, mas o que deveria de fato ter prioridade fica no esquecimento. O que nós vemos de fato, meus irmãos, é que há uma inversão muito grande de acordo com aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo, que a palavra de Deus, ela nos orienta. Nós não podemos colocar os bens materiais, nós não podemos colocar as coisas da vida terrena como prioridade. É por isso que Jesus, no seu Evangelho, narrado por Mateus capítulo 6, o verso de número 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas são acrescentadas. Nós não podemos inverter esse valor que o Evangelho, que a palavra de Deus nos diz. Deus em primeiro lugar, Deus no centro das nossas vidas, ocupando o centro. É por isso que antes de partir, nós precisamos rever as nossas prioridades. Mas o segundo tópico que a gente pode observar nesse texto é que antes de partir, cuide de sua alma. O verso 19 nos diz: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Esse homem da parábola, ele acreditava cegamente que o descanso, que o refrigério para a sua alma viria exclusivamente dos bens materiais, dos seus celeiros, dos seus depósitos, daquilo que ele havia conquistado, daquilo que ele havia construído. Ele planejou tudo para o corpo. Se esqueceu da sua alma. Muitos vivem em função do dinheiro, da fama, da conquista, do status, e se esquece que vão partir. A falsa segurança dos bens materiais tem afastado sim as pessoas de Deus, se tornando independentes, autossuficientes. Por favor, preste atenção aqui. A alma, ela não se alimenta de dinheiro. A alma, ela não se alimenta de Bitcoin. A alma não se alimenta de ouro.
A alma não se alimenta de ouro, de prata. Ela não se alimenta de nada disso, dos bens, dos prazeres terrenos. Somente Deus pode saciar a alma do homem e da mulher. Isso nos remete àquilo que Tiago, no capítulo 1, no verso 21, ele diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando desse púlpito, os pastores convidam você para participar de uma meia vigília, como o pastor Mário convocou, quando os pastores convidam você para participar de uma celebração, de um culto, de uma rede, de uma célula, quando os pastores desse púlpito convidam você para dar um passo de fé, para se tornar membro da nossa comunidade, o que estamos fazendo a vocês é justamente isto, despertando para a importância da palavra de Deus, que tem o poder de nutrir, de alimentar a nossa alma. Mateus, capítulo 16, o verso de número 26, ele é extremamente explícito, quando narra as palavras de Jesus. Que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Constantemente, nós da equipe ministerial, nós somos acionados de noite, de madrugada, durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Recebemos o comunicado de falecimento de alguém. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, as pessoas morrem. E muitos desses comunicados nos enche de alegria, de regozijo, porque sabemos que essas pessoas, elas partiram no Senhor. Entretanto, porém, todavia, muitas dessas notícias trazem tristezas aos nossos corações, porque sabemos que pessoas estavam distantes do caminho do Senhor, não priorizaram a sua alma. Antes de partir, cuide de sua vida, cuide de sua alma. Mas o terceiro tópico, antes de partir, invista no que tem valor eterno. Verso 20 e 21, mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O grande erro deste homem foi se preparar, se organizar para viver sem pensar que um dia ele ia morrer. Ele vivia como se não houvesse o amanhã. E a propósito, essa expressão que muitas vezes ouvimos e utilizamos, o amanhã pertence a Deus, dá uma impressão de ainda tem tempo,
há um futuro pela frente. Sugere a muitas pessoas: eu posso deixar para depois, se esquecendo da soberania de Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele fala da urgência de termos uma vida que reflita Jesus Cristo nas nossas vidas. Uma vida de fé, uma vida de temor, uma vida de reconhecimento que precisamos do Senhor a cada dia das nossas vidas. O versículo de número 20 é um clamor, é uma reflexão para uma alta análise da nossa vida. Nesta noite, pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus termina dizendo que aquele homem não era rico para as coisas de Deus. Ele não priorizava as coisas de Deus. Ele não valorizava o reino de Deus. A maior riqueza que o ser humano pode ter é a certeza da salvação, é a certeza da vida eterna dada por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Eu quero concluir fazendo essa reflexão. O maior erro da vida de um homem, o maior erro da vida de uma mulher, não é perder dinheiro, não é perder os bens, não é perder o carro, não é perder a casa, mas é partir desta vida sem estar preparado para o encontro com o Senhor. Jesus está voltando, e mesmo que Ele demore para voltar, nós precisamos estar preparados para partir a qualquer momento que Ele nos chamar. Se arrependa dos seus erros, se arrependa dos seus pecados, entregue totalmente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Prepare-te para partir. Antes de partir, tenha sua vida entregue ao Senhor. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Vamos fazer dela, essa canção, a nossa oração, e fazendo uma reflexão de como nós temos cuidado da nossa alma. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti.
Pai, no nome de Jesus Cristo, se aqui nesta noite existe alguém que não reconheça ainda que precisa do Senhor como único e suficiente Salvador, se existe alguém aqui que tem negligenciado esse tema tão importante, a morte, porque é uma passagem para a vida eterna, que o Senhor possa, no nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito, estar tocando na vida, no coração deste homem, desta mulher. Nós precisamos de Ti, Pai, precisamos estar preparados para a partida, até que o Senhor venha. No nome de Jesus oramos. Amém.